alegria, é uma honra estar aqui e já agradecendo o pastor da igreja aqui, o pastor Jonas, que me trouxe também, e agradecendo você, toda a igreja, pelo privilégio, da honra da gente estar aqui no púlpito, trazendo a palavra. E vou falar um pouquinho de mim. Eu queria estar pregando em pé aqui, mas já vocês vão saber por que eu vou ter que sentar. Daqui a pouco eu vou ter que sentar e vocês vão sentar e eu vou sentar também. E eu quero parabenizar a igreja, e em especial esse menino da bateria aí, parabenizar ele, os pais dele. Quem é os pais dele? Tá explicado. Mas como é o nome do menino? Davi, parabéns, viu? Parabéns, porque eu já tive a sua idade, já tive na igreja, toquei também. Na minha época não tinha bateria, viu? Na minha época era bumbo, prato e caixinha. Mas depois veio a bateria. E eu toquei na minha época, eu toquei guitarra, violão, toquei também, né? Fui músico também. Minha família, a família é de músico, vocês sabem lá dos meus primos lá, os Kadosh lá. E quando eu vejo um jovem assim, um adolescente, nossa, eu fico muito feliz. E Deus vai falar com você essa noite. Abre sua Bíblia, sem a gente demorar muito. Efésios 6. Eu preciso que alguém ponha a Bíblia aqui para mim. O pastor mesmo. Lê para mim aqui. Efésios 6, versículo 10 e 11, por favor. Pastor, Efésios 6, versículo 10 e 11. Pastor, lê para mim, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém. Você que chegou aqui vestido da glória de Deus, da graça de Deus, você que chegou aqui vestido da palavra, da unção, você que chegou aqui vestido da presença de Deus, a palavra que Deus tem para nós nessa noite: revesti-vos de toda a armadura. Você que chegou aqui vestido às vezes de uma decepção, de uma frustração, você que chegou aqui vestido às vezes de uma calúnia, às vezes de uma tentação do inferno, Deus está falando com você nessa noite: revesti-vos. Essa palavra que Deus tem para você. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diga: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Reforce esse negócio, fala para ele: Deus tem um milagre nessa noite para essa igreja. Amém? Vocês podem sentar, pastor, se eu permitir, eu vou sentar aqui para falar com a igreja, porque daqui a pouco as minhas pernas não aguentam mais ficar em pé, tá bom? E já vocês vão saber por que as minhas pernas também não aguentam mais, tá bom? Igreja, vou ser bem direto e rápido. A palavra diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E nós temos um porquê estar aqui nessa noite, e Deus falando conosco nessa palavra. Eu quero falar para os irmãos que eu já tive vários tipos de contato com pessoas, contato com vários tipos de pessoas, negócios com vários tipos de pessoas. Todo tipo de pessoa você pode imaginar, com crente, mulher, homem, prostituta. Inclusive eu sou pastor de casa de recuperação, a gente dirige casa de recuperação, montei aqui no Vale do Paraíba casa de recuperação também. Então eu já tive contato com vários tipos de pessoas, e às vezes até negócios com vários tipos de pessoas. Mas essa semana, debaixo do chuveiro, eu tive um contato com uma pessoa especial, a pessoa do Espírito Santo. E ele trouxe para o meu coração essa palavra: revesti-vos. E daí o Espírito Santo foi falando sobre a armadura de Deus comigo. E eu falei para o nosso irmão Ramos ali, né? Eu tinha um tema para pregar na igreja aqui sobre a armadura de Deus. E eu falei com o nosso irmão Ramos: eu estou ardendo no meu coração para me trazer para essa igreja de hoje essa palavra. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. E depois já falo um pouquinho também do meu testemunho. E é testemunho mesmo, viu? Não é testemunho não, porque eu falo do Deus que fez, do Deus que faz, do Deus que pode, do Deus que é grande, que é poderoso, maravilhoso, para a glória de Deus.
Então, eu quero falar para você dentro dessa palavra que Deus pode te provar. Deus pode te provar, pode passar você numa luta, numa tribulação. Deus pode, Ele pode fazer isso. Não vou pregar Jó, mas Ele pode fazer você passar e se sentir como Jó. E Jó era um homem que estava igual eu e você aqui hoje, prestando culto a Deus, adorando a Deus. Mas nós lemos na Bíblia que Jó, ele estava ali, e a Bíblia diz que ele era temente, fiel a Deus, e não se afastava do mal. Era um homem de Deus, como você e eu está aqui, mulher de Deus que está aqui. E ele era tão homem de Deus, como tão homem de Deus vocês são aqui. Quando eu falar homem de Deus aqui, é para homem e para mulher, tá? Então a gente está na presença de Deus, que nós estamos aqui e muitos da nossa casa não estão. Jó prestava culto pela fazenda, pelos filhos. Não vou pregar Jó, viu? Prestava culto pela família. Mas Deus resolveu provar Jó. Por isso que eu estou dizendo que Deus pode provar você. E o que acontece? Nós podemos passar por muitos tipos de luta. E como é difícil, irmão, como é terrível, como é ruim você está na igreja hoje e você saber que tem um ente querido seu, alguém seu que está fora, alguém que está afastado. Como é duro para um pai, para uma mãe, saber que tem um filho na prostituição, saber que tem um filho nas drogas, saber que tem uns filhos fora da igreja, porque o pai está dentro da igreja, a mãe está dentro da igreja. E eu quero deixar um versículo para esse pai, para essa mãe que está aqui: deleita-te também no Senhor, e Ele pode realizar o desejo que está no teu coração. Quem sabe você está com um ente querido, um parente seu, que está fora da igreja, e você está orando por ele, você está até orando para essa pessoa. Deus me fala aqui, o Espírito Santo, que você intercede por alguém, porque alguém também já intercedeu por você. Eu estou sentado aqui hoje porque muita pessoa orou por mim, minha mãe, meu pai orou por mim, e você está fazendo o mesmo papel hoje, eu estou fazendo o mesmo papel. Mas é muito triste nós estamos aqui na igreja e sabendo que tem alguém fora, e passando, às vezes você sabendo que está em todos esses lugares. E imagina eu, né, a minha família, porque eu nasci no Evangelho também, nasci criado no Evangelho, nasci nas Assembleias de Deus, e hoje eu tenho 68 anos, mas eu nasci no Evangelho com 15 anos. Quantos anos você tem? 14. Com 15 anos eu resolvi sair da igreja. Então, só que, por exemplo, já é triste você saber que o filho está afastado, com o ente querido, com o esposo, a esposa, pode ser uma filha, alguém está afastado, porque o Espírito Santo me trouxe essa palavra aqui para trazer para você hoje. E essa palavra é para quem está aqui, não é para quem não está aqui, não, é para você que está aqui. E depois alguém que vai ouvir lá pela mídia, tá certo? Vai alcançar mais alguém lá fora. Então já é difícil você saber que está afastado. Agora imagine você saber que está nas drogas, que está no crime, que está em situações muito feias. E eu, para você ter ideia, quando eu me afastei do Evangelho, com 15 anos de idade, chegou uma época que eu chegava em casa, e meus irmãos falavam assim, meus irmãos é tudo pastores hoje, minhas irmãs é tudo as missionárias do fogo, do reteté. Então, meus irmãos nunca afastaram da igreja. Tem um que afastou da igreja, e eu, né? Mas minha família é toda evangélica, todos os primos, pastores, cantores, mas eu resolvi me afastar. Primeiro porque eu queria ser rico, segundo porque eu queria ser cantor, terceiro porque eu queria ser jogador de futebol, e quarto porque eu queria ser muito bonito. Bonito eu ainda acho que sou até hoje. Então o que acontece? Mas teve um agravante. Eu passei a pior momento que a minha mãe esteve na igreja, meus pais estiveram na igreja. Eu estava trabalhando naquela firma lá, Robalto, que é aquela multinacional, vocês conhecem? Aqui é Moreira, é Pinda. Aqui deve ter também, você conhece, né, presbítero? Robalto? Não, você não conhece? Rouba carro, rouba banco, rouba galinha, rouba os outros. Então eu estive passando por lá. E era tão terrível que eu chegava dentro de casa com 18 para 20, 22 anos, 23.
Às vezes eu chegava armado, e meus irmãos, eu já cheguei a apontar revólver para irmão meu, indo pro... Meus irmãos, nós somos todos músicos, sabe? A gente tocou na banda, eu toquei trompete, eu vi ali você tocando a trompa ali, eu falei, que benção. Então, e eu não aguento mais ouvir o 243, porque eu cresci ouvindo o hino da harpa, entendeu? Nós abrimos esses cultos. Então, teve dias que eu entrava dentro de casa assim, eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos falavam assim, chegou o diabo. Você tem noção de quem entrava dentro de casa. Quem sabe, isso está passando pela tua vida. E Deus tem um plano. Eu quero dizer que Deus tem um plano. E é muito bom você estar aqui essa noite. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer por causa de uma vida. Você não tem noção que como que Deus pode te usar, aprofundar e levar você a tal situação, porque Ele tem plano com aquela vida que você sabe que eu estou falando aqui hoje. E o que acontece? A Bíblia diz que Ele não veio senão a roubar, matar e destruir. Hoje eu estou dando parabéns aqui para o Davi, e espero que ele entenda que Deus está falando com ele aqui hoje, com 14 anos, porque eu não entendi. E enquanto, Davi, você não entende o que Deus quer com você, qual é o plano de Deus com a sua vida, você pode ser roubado dessa noite, desse dia, desse parabéns que eu estou te dando, desse pai, dessa alegria desses cultos, desses louvores. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, e eu sou daquele tempo, hein? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. E eu vi que essa igreja também é do reteté. Essa igreja, eu falei eu falo Nado, que ele é, vocês conhecem de Ramos, né? E ele é meu amigo, meu irmão. Ele é meio parente meu, porque as irmãs dele casou tudo com meus primos, né? Então, não sobrou nenhuma para mim. Aí, o que acontece? Eu falei para ele que quando eu venho na casa dele, eu chego aqui tudo importado, irmão. A meia é importada, a gravata é importada, esse jaquetão aqui é importado, é tudo do Ramos, tá? Eu venho todo importado, ainda por cima, não sei se você sentiu o cheiro suave aí, que é de Jesus, mas tem um outro cheiro que é do perfume importado do Ramos, que ele passou para mim. Ele não vai falar, vou falar sim, entendeu? Vou falar. E ele é uma pessoa assim que me trata muito bem, cuida bem de mim. Eu vi ele falando ali, o pastor Samuel gosta de pregar sentado. Não gosto não, preguei muito assim, sou um pregador bem simples, não sou aquele pregador eloquente, de retórica, mas dou minhas cacetadas, viu? Fica aí já apreensivo aí com as coisas de Deus. Então, o diabo ele quer isso, fazer isso, roubar, matar e destruir. Ele quer roubar essa comunhão, essa alegria, esse dom que você tem de ser músico, esse dom de você tem de estar aqui na igreja. Ele quer roubar essa oração, essa intercessão, essa prestação de adoração e culto que você está fazendo aqui hoje. Ele quer roubar, matar a sua fé, porque sem fé é impossível você adorar a Deus. Você deixa de vir para o culto, você deixa de vir para a igreja, você deixa de orar. Então, hoje Deus está falando com quem ora, com quem jejua, com quem busca na madrugada. Deus está falando com você que lê muita Bíblia, revestivos de toda a armadura de Deus. E você vai ver o plano de Deus que Ele teve com a minha vida. Ele tem com alguém que você também ama, alguém que você está colocando na oração. E o Espírito Santo está falando para mim que Jeremias 29:11 diz assim: bem sei eu o pensamento que tenho de ti, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E orareis a mim, e me buscarei, e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Deus tem negócio com você. Deus tem negócio com essa igreja. Deus tem negócio com os pastores dessa igreja. Deus tem negócio com você, pastor Jonas, que veio me dar uma carona aí. Deus tem plano grande aí. Deus está nesse negócio contigo. Eu estou aqui como um pregador, como um profeta, como um homem de Deus, mas eu não sei o que você está passando. Mas Deus está dizendo: meu pensamento com você é de bem e não é de mal. Então não se importa com muita coisa que os outros estão falando aí não, com o que o diabo está falando aí não, porque há um pensamento de Deus ao teu respeito, e esse é que vale. E esse pensamento é de bem. E continua orando, continua buscando e se reveste, porque Deus prova aquele que Ele quer da maneira que Ele quer, conforme Ele quer.
Então, irmãos, eu trabalhando nessa firma aí que você sabe que não aposenta. Agora você já sabe, você conhece, o presbítero já conhece. Não aposenta ninguém. Eu chegava em casa aquele terror. E a minha mãe na igreja, eu estou vendo aqui hoje bastante gente na igreja. O pastor até falou para mim, domingo enche, né, Samuel? Hoje é frio. E eu fiquei bem ali de frente ao ar-condicionado ali, nossa. O frio, então, o frio acaba comigo. Aí o pessoal tem um povo que é domingueiro, negócio de vir de domingo. Então tem domingo, todas as igrejas, não é só aqui não. Todas as igrejas domingo enche mais. Ah, mas domingo é feriado, tem gente que está trabalhando. E lá em Ubatuba, que eu dirigi igreja em Ubatuba, lá em Ubatuba o povo tem uma mania de domingo, é o dia deles trabalhar. E semana eles não vêm para a igreja porque eles estão cansados. Entendeu? Aí eles vêm no dia da ceia, chega atrasado e não dá oferta nem o dízimo. E ainda tem que ser chamado de amados e queridos do púlpito. Lá na casa de recuperação é diferente, viu? Na casa de recuperação eu falo, eu não sirvo para ser pastor de igreja. Porque o pastor de igreja, eu vi ali como é que é o nome do pastor? Pastor Max, é importado também. Pastor Max, ele tem um jeitinho o pastor que apacenta mesmo. Pode bater nele, pode, que ele aguenta, ele tem costa larga, ele aguenta. Então, igreja, eu tô falando aqui o que Deus colocou no meu coração. Mas nesse mesmo versículo a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e dar vida e vida com abundância. Mas eu me afastei. Por quê? Porque quando eu me afastei, eu deixei de orar, eu deixei de tocar, eu deixei de ter respeito com meus pais, de honrar meu pai, de honrar minha mãe. Tudo isso é o que o inimigo quer. Ele quer uma brecha. Ele anda ao derredor. Então, ele não pode tocar em você. O que ele faz? Ele está te observando. Mas você vem no culto, você vem até de quarta, você vem no frio, você chora. O Espírito de Deus falou comigo aqui, eu ia passar para vocês, não passei. O Espírito de Deus falou, passa para a igreja, que eu estou ouvindo a oração e que eu estou vendo lágrimas, e vai ter resposta para você. Pode pegar a igreja, que é para você. Vai ter resposta de Deus para essa igreja, pastor. Vai ter resposta de Deus para a tua vida, pastor. Vai ter resposta de Deus para você, pai, mãe, para você, Davi. Deus vai ser na tua frente, será a tua retaguarda. Na presença de Deus, nós sempre vamos fazer a diferença. Na presença de Deus, nós vamos saltar muralhas. Mas a Bíblia diz, no versículo lá em João 15, versículo 5, vós sois a videira, eu sou a videira, vós a vara. Aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse foi um versículo que eu li quando eu estava já paralítico, tetraplégico. Eu fiquei tetraplégico. E dentro dessa firma aí que eu trabalhei, só dá nisso, né? Então eu fiquei tetraplégico, paralítico. E esse versículo eu vi depois de 2 anos, depois de 4 anos. Eu estava numa casa de recuperação. Eu sou fruto de uma casa de recuperação. Eu fui consagrado a missionário numa casa de recuperação. Eu fui consagrado a evangelista lá em Minas, com aquele jogador Mille, mas o jogador, eu fui consagrado a evangelista lá em Minas. E fui consagrado em São Paulo com o pastor Jabes de Alencar, mas os meus primos da Kadosh lá, o Silas, pastor da Kadosh, pastor porque Deus quer. Hoje eu ouvi um negócio assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, né, o irmão Ramos. E a Bíblia diz também, nesse mesmo João 15, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir, eu vou lhe conceder. E o escolhido para mim não tem escolha. Então, quem sabe hoje, você está aqui, só Deus sabe a prova que você está passando. Só Deus sabe a luta que você está passando. E o inimigo está observando Jó, está observando você. E a Bíblia diz que quando Deus permite Jó ser tocado, tudo que vai embora. A Bíblia diz que teve uma hora terrível, difícil, um dia mau de Jó, um dia muito difícil. Mas tem um versículo aí que Deus passou para mim, para passar para a igreja. Jó, chega uma hora mais difícil da sua vida, numa hora que às vezes a gente pensa que a hora mais difícil foi aquela que você ficou paralítico, foi aquela que você
sofreu no casamento, no relacionamento, não, a hora mais difícil nós temos sempre essa prova que você enfrenta, e essa prova que Deus permite. E a prova não é para você ser reprovado, a prova é para você ser aprovado. E nessa palavra da Bíblia que fala de Jó, na hora mais difícil, tem um versículo que a Bíblia diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de se levantar por mim. E eu quero dizer aqui na igreja hoje, Deus há de se levantar por você, pastor. Deus há de se levantar por você, pai. Deus há de se levantar por você, mãe. Deus há de se levantar por você, músico. Deus há de se levantar pela igreja que é dele. Aleluia, glória a Deus. E no mundo que eu queria jogar bola, queria ser isso, queria ser aquilo, Deus tinha um plano para mim. Eu acabei tomando uns tiros aqui na boca, aqui tem uma marca aqui diferente daqui, porque aqui era um buraco muito grande, onde eu tomei uns tiros, e a bala alojou no meu pescoço, queimou a medula e me deixou tetraplégico. E quando eu fiquei tetraplégico, eu fui desenganado dos médicos, tive 6 meses para viver, dado pelos médicos, e caí na palavra de Deus que diz assim: para os homens é impossível, mas não para Deus. Quem sabe você está aqui hoje com uma causa tão impossível na mão, e hoje está dizendo para Deus: vim trazer uma resposta para você no impossível. Deus pode tornar possível isso que está impossível na tua vida. Deus pode entrar com providência hoje e pleitear a sua causa. Creia nisso. Antes de nós passar essa porta, aí vai acontecer um milagre no campo espiritual que já está acontecendo, e você vai dar a resposta de Deus para algo que você está passando na tua vida. E fiquei com essa bala alojada no pescoço, fiquei tetraplégico, queimou a medula. Então por isso que vocês estão vendo meu dedinho, minha mão, e um pouco também porque que eu sentei, mas eu estava andando, tal, tudo que eu vou falar para vocês. Nessa luta que eu fiquei no hospital 2 meses em São Paulo, em coma, quando eu voltei, que eu vi o médico falar, ouvi o médico falar, que eu não falava, minha boca ficou imobilizada, amarra com arame, aqui quebrou em 4 pedaços, e eu ouvi o médico dizer: ele não vai andar nunca mais, ele tem 6 meses de vida. Eu fiquei muito triste, e é assim mesmo, quando vem uma notícia do inferno é para te entristecer, quando vem uma notícia, uma reportagem do capeta, é para te acabar com a tua vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Hoje Deus vai tirar o dedo do diabo que está te acusando. Deus vai pegar o dedão dele, torcer, falar: tira o dedo da cara do meu servo, tira o dedo da cara da minha serva, porque eu tenho um plano, e o plano de Deus não pode ser invalidado. Eu pedi para morrer, eu pedi para não viver mais, eu não queria nem, nessa hora nem pensei que tem inferno. Nós gostamos de pensar que tem céu, né? Mas é bom saber que tem inferno. Gente, eu já vi gente falar assim: o céu é logo ali, mas o inferno também é logo ali. Se nós não vigiar, então eu pedi para morrer, mas não dá para morrer. Só dá para morrer se Deus permitir. E o Espírito Santo está revelando para mim aqui que tem gente aqui dentro com pessoas que estão passando por esse processo. E Deus manda te dizer para você assim: não vai morrer não. Eu estou cuidando daquela vida, estou no controle daquela vida, estou no controle daquela causa. Deus está no negócio. Deixa Deus trabalhar. Deus sabe trabalhar melhor. A minha mãe pedia assim para Deus: Deus, quando eu fui para o mundo, quando eu fui para o crime, fui para tudo, ela falava assim: Deus, olha o Samuel, Deus, olha a situação de Samuel. Aí a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, o tudo, ele fala: onde está o segredo? Confia nele. Confia nele. Confia nele, aleluia. Confia nele, porque ele vai fazer. Mas quando ela me viu no hospital, eu lembro desse dia. Ela: meu Deus, não era assim que eu queria. Você quer que Deus faça de que jeito? Você acha que Deus vai fazer do seu jeito? Vai fazer do jeito dele. Por isso, irmão, às vezes a gente fica querendo. Eu lembro também de uma vez que eu tive um problema com relacionamento, e eu lembro que
eu cheguei para Deus e falei assim, eu já tinha tomado esses tiros, já estava na presença de Deus, eu falei para Deus assim, Deus, eu quero justiça. Meu testemunho é sempre assim, sempre tem uma coisa que na igreja que eu estou, Deus passa alguma coisa. Na outra igreja não passou isso aqui que está passando aqui não. Sempre é diferente. Deus, eu quero justiça, falei para Deus. Já viu quando a gente ora assim? O Senhor é justo e me justificou, e eu quero justiça. Aí estava lá em Belo Horizonte, numa igreja grande, um pastor falou assim, Deus está falando aqui que tem alguém orando para pedir justiça. Eu falei, é eu mesmo. Aí dentro de mim, sou eu mesmo. Você fala até língua estranha. Você fica, oxe. Aí Deus falou assim, aí o pastor falou assim, e Deus está falando que vai fazer justiça primeiro em você, porque você também não é justo. Eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui, né? Mas você deve saber. Você também não é justo. Eu falei, eita Deus. E Deus falou para mim, você vai orar por ele, por ela, que era ela, né? Você vai orar por ela, vai pedir perdão para você e para ela. Então, Deus ele é assim, né? Então o que acontece? Quando eu estava lá nessa situação, minha mãe, ela falou, não quero assim, não era assim que eu queria. E para resumir, para a gente andar mais rápido, eu fiquei 2 meses no hospital, mas tentaram me matar no hospital também. Saí na primeira página do jornal Morto, um jornal de São Paulo, dia 20 de junho de 1992. Eu lembro nessa época aí o Gerson lançou aquela música lá, o filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar, viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Era assim que eu estava vivendo. Meu primo gravou essa música, vocês conhecem essa música, muitos anos atrás, acho que uns 30, 40 anos atrás, essa música. E aí teve que me tirar do hospital, me levar para casa da minha irmã, e lá na casa da minha irmã eu tive um processo. Meus irmãos vendo eu naquele estado, crente assim, e você está aqui assim. Tem gente que você não está orando nem para Deus chamar para ser um evangelista, um pastor. Você está orando para Deus salvar só. Meu irmão fez assim, vamos fazer uma campanha de oração por ele, porque o meu estado era feio, irmão. Ó, você não tem noção, você já viu coisa feia? Então você não tem noção que é feio, porque eu fiquei feio, mais feio, irmão. E aí, eu fiquei esses meses paralisado, então meu corpo afinou, minhas pernas dobrou assim, os meus pés, a minha mão fez assim, igual vocês estão vendo aqui. E meus irmãos olhou, eu lembro desse dia, vamos fazer uma campanha para ele aceitar Jesus, e daí Deus leva ele embora. Minha casa eu serviremos ao Senhor, você e a tua casa vai servir a Deus, creia nisso. Agora, custe o que custar. Quando eles fizeram essa campanha, pastor, 7 sexta-feira, porque todo mundo trabalha, não dá para ficar fazendo campanha para desobediente, para tribuloso, para filho do cão, para mentiroso, entendeu? Para enganar, não dá para ficar fazendo campanha para esse camarada a vida aí toda não. Tem que entregar ele logo na mão de Deus, para que o próprio Deus mata, já leva ele embora para o céu. Não vai acontecer isso. Deus tem um plano com essa sua oração. Deus tem um plano com essa sua comunhão com Deus. Deus tem um plano com esse culto de hoje. E vai acontecer para a glória de Deus, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram às 6 sexta-feira, e quando chegou na 7ª, amanhã eles estavam assim, igual eu estou aqui agora. Amanhã é a última. Eu não sei se você está pensando que a luta vai acabar agora, mas eu vim aqui para dizer para você que a minha luta e a sua luta não vai acabar agora. A guerra Jesus já venceu por nós, mas a luta sua vai continuar. Quando acabar essa, vai vir outra. E olha se não for pior. Então tem muita gente pensando assim, a luta vai acabar, acabou a luta. Não vai acabar não. Meus irmãos pegou e falou, agora, último dia, amanhã, sexta-feira, viu, Samuel? Que eu estava feliz, eu queria andar. Quem está lá fora, quem está fora da igreja,
Quem está no mundo, às vezes você não entende um drogado, você não entende um desviado, um afastado, você não entende porque que ele é muito rebelde, porque que ele é endemoniado, porque que ele é tribulado, você não entende porque ele é cego, e o diabo que cegou, não os olhos dele, cegou a mente. O diabo não cega olho, o diabo cega a mente, e a pessoa não consegue entender, porque você é um pastor, porque você é um homem de Deus. A pessoa não consegue entender, e o diabo pega e fala assim: não posso tocar nele, eu vou tocar nela. Ele usa aquela pessoa que até que você ama, para vir deixar. Então, meus irmãos, era tudo revoltado comigo, mesmo sendo crente, tudo da Assembleia. Eu sei que eles eram tudo revoltados. Hoje que eles estão mais em paz, eles eram tudo revoltados. Então a oração deles era: leva, Senhor. Aquele Jesus me leva. Já teve teu hino aí, né? Que teu hino da harpa, que é Jesus, eu não lembro direito, mas é bem assim: Jesus me leva. Estava orando bem assim: leva ele, leva ele. Eu estava falando para vocês da pessoa que eu pedi justiça. Quando Deus pediu para mim orar para a pessoa, eu falei: eu vou orar. Quando Deus falou comigo: vai, ora para essa pessoa, pede perdão e ora, eu falei: eu vou orar. Olha para mim. Eu parei de noite, quando meu filho eu me dava banho, me limpava, me trocava, fez por mim o que eu não fiz por ele, né? Meu filho fez tudo por mim e orou e jejuou para mim andar. Aí meu filho estava me trocando assim, eu estou com aquilo na cabeça, com aquela raiva dentro do meu coração. E eu falei: tem que orar, Ricardo, eu vou ter que orar. Falei para ele assim, com a boca meio amarrada: Ricardo, eu vou ter que orar e tal. Ele afastou para mim orar. Deus, perdoa não, mata ela, Deus, mata ela, dá bastante tiro no pescoço dela, dá igual eu sou dando no meu. Aí quando eu abro o olho assim, olho para o Ricardo está assim, ó. E eu entendendo assim, ó: vai continuar assim, ó. Você quer que Deus faça coisa nova na tua vida? Muda esse coração. Deus faz coisa nova onde tem um coração novo. Está lá em Isaías 43. Então muda esse coração, porque Deus quer fazer coisa nova. E meus irmãos, com muita revolta dentro deles, orando, falaram assim: agora esse cara morre, aceita Jesus. Primeiro eles queriam, com raiva, mas queriam que eu fosse para o céu. Então eles fizeram a campanha, porque você ora, porque você quer a sua família no céu, não é verdade? Mas às vezes você está meio magoado aí, né? Não era pastor Jonas falar nada para mim, porque Deus me deu essa palavra para cá hoje, sabe? Às vezes você está bem triste aí, mas é o seguinte: Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje, você ia estar aqui hoje. Quem não sabia, você. Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem poderá? Quem impedirá? Ninguém pode pedir o que Deus está fazendo. Então, quando eles falaram para mim que era a última, 7ª sexta-feira, eu falei: puxa vida, eles pensaram: nós fizemos nossa parte. Pensaram assim. Eu quero deixar para você que você vai fazer a sua parte e de mais alguém, tá? Foi para isso que Deus trouxe aqui hoje. Eu estou no culto, eu estou tocando, eu sou pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, mas o outro não está. E você está vendo que Deus trouxe para falar aqui? E você tem que orar por você e ainda tem que orar para o outro. Para aquele tribuloso, justamente para ele mesmo, porque eu tenho um plano. E aí, falei para eles: me leva lá, não desse jeito, com muita dificuldade, para mim não ficar demorando muito. Me leva lá. Eles me levaram na igreja, lá na casa da irmã que eles fizeram a campanha. Nesse dia foi muita gente, porque falar o cara lá que saiu no jornal, eu tinha fama, né? Aquela fama do inferno lá, do bandido. Vai estar lá na vigília. Fizeram uma vigília. Eles faziam uma vigília de meia-noite, das 11 à meia-noite. Isso não é vigília. Isso é menos que um culto. Aí, eles faziam a vigília. Então, vamos lá. Chegou lá, estava igual vocês, assim, aquele monte de gente. Foi um monte de gente para ver. Crente é curioso, né? Crente não pode falar de alguma coisa. Não, vou lá ver. Você não vê a glória de Deus, você não quer não, né? Então, se você quiser ver, veja hoje a glória de Deus e a glória da segunda casa, que ela está aqui na igreja hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí cheio de gente, eu cheguei lá tudo troncho. E lá Deus falou comigo. Levantou um profeta e falou comigo: tem um plano com essa vida. Vou colocar ele de pé. Vou levar ele a muitos lugares do mundo. Meu irmão,
Meu irmão pastor, eu lembro nesse dia que ele fez assim, ó. E ele falou: brincadeira. Deus tem um plano. O plano deles era um, mas o plano de Deus era profundo, era grande. E quando acabou a vigília, eu falei para eles: gente, vocês ouviram, né? Deus tem um plano. Vocês estão ouvindo, igreja? Deus tem um plano. E aí o que é para você fazer? Você está revestido, agora se revista. Continua, diz Deus. Prevalece, permanece. Aquilo que você colocou diante de Deus, a promessa dele está de pé. Deus manda dizer para a igreja: a minha promessa está de pé, e eu vou cumprir ela. Eu sou o alfa e sou o ômega, do começo ao fim, e Deus não falha. E eu vou, para mim terminar aqui, eu volto outras vezes. Eu vou passar para você um processo que eu tive nessa fase. Foram 9 meses e 7 sexta-feira. E quando chegava quase, toda sexta-feira, todo mês, quando chegava numa sexta-feira ou outra, Deus falava: tem um plano com essa vida, vou colocar de pé. Não acontecia nada, mas Deus falava. Quem sabe você está aí, não estou vendo nada. Eu vim aqui para te falar: está acontecendo tudo. Da parte de Deus está acontecendo coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem coisa muito boa para você este mês, essa semana, este ano. Deus vai fazer diferente. Você vai ver a presença dele, vai fazer diferença. Não desanime, anima, levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, bate palma, sapateia, relampeia, glorifica. Chega dentro da tua casa hoje, irmão, e levanta a mão assim. Fique sabendo de uma coisa: você está saindo daqui cheio da unção, cheio da autoridade de Deus. Tem gente que sabe que é unção, tem gente que não sabe, né? Se você não sabe que é unção, eu vou dizer para você: é que uns são e outros não são. E diga assim: eu sou pela misericórdia, eu sou, você. Então a igreja tem a unção de Deus. Você vai sair daqui hoje debaixo da unção de Deus. Então o diabo que vai saindo da sua frente, porque você vai passar por cima no nome de Jesus. Então o diabo que vai saindo lá dentro da sua casa, dentro do seu caminho, do seu emprego, de onde for, do carro, da estrada, porque aonde você passar, Deus vai passar na frente e vai ser contigo. E quando você chegar na sua casa, você levanta a mão para o céu e fala: Deus, realiza o que o Senhor falou naquela igreja hoje. E chegar lá no seu emprego, realiza, Deus, o que o Senhor falou nessa noite. E eu quero passar para vocês aqui um dos processos que eu passei nesse ano, que eu fiquei deitado. Fiquei 1 ano deitado, 4 anos numa cadeira de roda, com uma bala alojada no pescoço. Eu tive no meio dessas campanhas, Deus começou a tratar comigo, mas eu não entendi ainda. Então, eu deitava na casa da minha irmã, fui para a casa da minha irmã, escondido lá, fiquei escondido lá. Eu deitado, eu ficava assim, num corredor, olhando para o vitrô. E quando eu dormia, eu dormia vendo o vitrô. Quando eu acordava vendo o vitrô. E o meu cunhado, que chamava Samuel, também hoje está na glória. O meu cunhado pegou e fez assim: Samuel, tinha um ramo de chuchu lá fora, a casa estava bem humilde, estava de chão ainda, varão. Não tinha nem piso. Samuel foi lá fora, pegou o ramo de chuchu, passou por dentro do vitrô, falou assim: Samuel, uma nova paisagem para você. Ó, Deus está pondo alguma coisa nova na sua vida aí, você não está vendo, mas você vai entender como é que Deus vai falar agora com você. E quando ele passou o ramo de chuchu, eu tive vontade de falar para ele: seu palhaço, tirando sarro da minha cara. Mas era um negócio de Deus. Ele passou, então eu deitava olhando para o chuchu, acordava de manhã e via chuchu. E eu falo para as igrejas que eu passo: não discute comigo sobre chuchu, eu entendo de chuchu. Eu fiquei muitos dias acordando e dormindo, olhando para o chuchu. E nasce uma florzinha, pode ver que o pessoal aqui é da roça aí, da florzinha nasce um chuchuzinho. O chuchu cresceu e eu comi ele. E Deus falou comigo. Foi assim que Deus falou comigo: Samuel, é tudo do meu jeito, é tudo da minha forma, é tudo no meu tempo. E Deus está falando com a igreja hoje. Você não está entendendo não, irmã? Você não está entendendo não, meu irmão? Você não está entendendo? Deus está fazendo do jeito dele. Pastor, eu dirigi isso aqui, Deus está falando para mim falar para você. Não te preocupe, Deus vai te exaltar na terra. Não te preocupe, pastor Jonas, não te preocupe, igreja. Deus vai te exaltar.
Canta lá baixando. Deus vai te exaltar. Deus é quem exalta o homem. Deus é quem exalta o humilhado. E eu tudo assim no tempo de Deus, na forma de Deus. E eu passando esse processo aí de chuchu, Deus falou comigo, eu comecei a entender. E tem muitas outras coisas. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero dizer para vocês que a outra coisa que Deus falou comigo, que vai dar tempo, é que eu tinha uma bala alojada no pescoço. Eu não trago mais a bala, eu não trago mais jornal. Está indo para 30 anos que eu tomei esses tiros. Eu tenho 68 anos hoje. Então o que acontece? E você vai saber também por que eu estou sem dente. Ao fim do ano passado, do ano retrasado, eu tive um infarto. E quando cheguei no hospital, deu uma parada cardíaca. Inclusive a minha irmã, uma outra irmã falou assim: tá duro de morrer, né, Samuel? Não sei se você já assistiu aquele Duro de Matar. Eu passei a ser o duro de morrer. E aí eu falei: poxa, mas eu queria ter morrido, porque eu estou na presença de Deus. Meus filhos, eu tenho um filho com 45, outro filho com 38. Eu queria ir para o céu, eu queria ir embora. A minha irmã: não é assim não, filho. Ei, vê se Deus está falando com você. Tem gente, eu já vi irmã falar, irmão, principalmente as irmãs, né? Que as irmãs são mais sensíveis, lava a louça. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e o marido sábio, isso não está na Bíblia. Lava a louça para agradar a esposa. Não sei se os maridos. Ô glória! O marido sábio lava a louça para agradar a esposa. Então, eu estava falando para os irmãos aqui, que até foge, né, às vezes as coisas. Eu quero essa bala no pescoço. E eu na igreja, um pastor se levantou e falou assim: pastor Samuel, Deus vai tirar essa bala pela sua boca na hora que você menos esperar, porque não dava para operar. Então a bala estava alojada aqui atrás do pescoço, naquele ossinho do pescoço, encostou na medula e deixou eu tetraplégico. Aí eu não acreditei. Às vezes a gente não acredita. Meu irmão, o que você vê acontecendo aqui na igreja é de Deus. Às vezes você pode ver até, Deus trabalha de várias maneiras. Eu estava falando, pastor, que Deus vai te exaltar, porque Deus mostrou para mim. Deus vai exaltar essa igreja, Deus vai te exaltar, pastor Jonas, Deus vai te exaltar. Deus está falando com a igreja: eu vou exaltar essa igreja. Então vai ter testemunhos. Hoje eu estou testemunhando, porque a Bíblia diz que vós sois minha testemunha. Mas Deus quer que cada um de vocês fale do que Ele faz, do que Ele fez, do culto que você cultua. Deus vai querer de você vir aqui e testemunhar para agora. Hoje já vi uma irmã ali, que ela estava testemunhando. Nós somos isso, nós somos testemunha de um Deus que pode, de um Deus que faz, de um Deus que vai nos resgatar e levar no céu. E Jesus está voltando. Eu fiquei em casa, até zombando do pastor. Já vou terminar, viu, pastor? Até zombando do pastor. Falei: pastor, brincadeira, né? Como é que profeta é esse, rapaz? Falando que o médico já falou que não sai, que não dá para operar, não sei o quê. Mas o pastor falou que ela vai sair pela boca e eu vou cuspir ela. Eu tive uma crise de tosse, uma dor de garganta muito forte, uma crise de tosse. E nessa crise de tosse, a bala que estava alojada lá atrás no meu pescoço, depois de alguns meses ou até de ano, voltou pela garganta, o primeiro lugar que ela entrou. A bala que entrou quebrando tudo, arrebentando tudo. Quando eu vi que o cara tô assim, saiu pela boca, para a glória de Deus. Eu tenho a bala lá, mas eu nem carrego mais. Isso é só para quem crê. Eu sou um milagre. Tem até aquela música, né? Eu sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre, você está aqui. Na tua casa vai ter milagre, nesta igreja vai acontecer milagre, me diz o Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. E quero dizer para vocês que Deus disse para mim também, que o maior milagre que Ele fez na minha vida não foi me tirar da cadeia, não foi me levantar da tetraplegia, da paralisia, não foi ter tirado a bala do pescoço pela boca. O maior milagre que Deus fez para mim, Ele falou comigo e fala, é ter seu nome escrito no livro da vida, e o diabo não vai poder apagar. Vamos sair daqui hoje convicto disso, igreja, cheio do Espírito Santo, que nós somos um milagre de Deus, para a glória de Deus. Bate palma da glória de Deus. Deus abençoe, pastor. Vale um amém, igreja? Vale o segundo amém? Glória a Deus, que Deus abençoe
pastor Samuel Isidoro, por esse testemunho maravilhoso. Eu creio que nós estamos saindo daqui um pouquinho mais, né, de fé. A nossa fé